esse ano se comemora novamente o feriado de Tiradentes, que é baseado na morte desse patrono da República. O Tiradentes, ele é um personagem que foi cooptado pela proclamação da República em meados de 1889, de maneira que o alferes Joaquim, ele era um soldado raso do exército brasileiro, e por conta disso ele fazia bicos. Um desses bicos era de dentista por diletância, né? Ele não tinha nenhum curso de formação, mas ele levava um alicate e tirava os dentes das pessoas a troco de moedas, né? Daí surgiu o nome Tiradentes. O Alferes Tiradentes, né, no final das contas, ele era um personagem da cidade de Vila Rica. Ele participava da composição do tecido corporativo da cidade. E a partir disso, a Vila Rica era um dos locais mais importantes da extração do ouro nas Minas Gerais. Extração essa que inicia-se com as minas de Sabará. Havia uma grande corrida para descobrir o ouro nas Américas. Já havia a especulação em meados do século XVI de que haveria ouro nas terras brasileiras. Mas o ouro brasileiro não, é diferente da prata de Potosí. A prata era colhida em Minas, no meio da montanha. O ouro no Brasil ele era de origem aluvial. Então precisaria fazer engenhos de água e a partir disso peneirar para descobrir o ouro. Assim, houve um grande concurso, principalmente incentivado pelo governo de João V, e inicia a exploração no interior do Brasil com aporte aos bandeirantes, principalmente aos emboabas paulistas, né? Devemos lembrar que o termo paulista, emboaba e bandeirante são todos sinônimos nesse período. Dessa maneira, a economia de São Paulo era baseada basicamente na exploração do interior, dos sertões, e na captura dos índios para a escravização. Entretanto, teve um responsável pela conquista das Minas Gerais, que foi ninguém menos que o Borba Gato. Borba Gato que teve a estátua destruída há mais ou menos 2 anos atrás, né? Borba Gato ele foi responsável por uma das guerras dos Emboabas e ele acaba que num desses levantes que tem contra a administração portuguesa, ele mata um dos coordenadores do rei aqui no Brasil, que ele era responsável pelas minas. E a partir disso, Borba Gato ele se esconde no meio da mata, indo em direção à cidade de Sabará, né? Não existia essa cidade, existia só um engenho, e ele acaba vivendo no meio dos índios, junto às comunidades indígenas, e essa é a discussão, porque no final das contas, o Borba Gato não foi responsável por escravização de indígenas, pelo contrário, ele viveu junto com os indígenas. De toda forma, a partir do governo do Sá Benevides, que é um dos... Ou é Arthur Correia de Sá? É uma boa dúvida, depois eu vou ver nos meus livros, mas após o ingresso do governador do Rio de Janeiro às Minas Gerais para negociar com Borba Gato entrega os mapas com todas as cartografias de onde teria ouro. A partir disso ele é perdoado com o indulto régio, acaba se tornando uma figura central dentro da composição de São Paulo, sendo um dos responsáveis da Guerra dos Emboabas. De toda forma, Minas Gerais, já a partir de 1703 até 1750, 1760, é um grande polo de riqueza do Império Português, empório esse, que a gente deve perceber que durante esse período, Portugal acontece um grande terremoto que destrói totalmente Lisboa. A cidade de Lisboa leva um maremoto que leva todas as casas, todas as palacetes e estruturas medievais abaixo. E aí, a partir disso,
Lisboa é reconstruída com o ouro das Minas Gerais. O aumento dos impostos, principalmente com a questão do quinto, que literalmente 1/5 de tudo que você extraía da mina ia diretamente para a coroa portuguesa. Boa parte dos cidadãos de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, eles burlavam o sistema e colocavam pequenas pepitas de ouro dentro de ícones religiosos. Aí surgiu o Santinho do Pau Oco, que é uma expressão que existe até hoje, que remete a esse período em que o pessoal tentava esconder a cobrança de impostos. Então, nesse período também há o contrabando. Dessa maneira, os paulistas saíam de Minas Gerais, pegavam o ouro e levavam até as porções do Mato Grosso, até mais ou menos Assunção, no Paraguai. E a partir disso, os hispânicos também traziam as barras de prata até essa região do Paraguai. Então havia uma troca comercial de ouro por prata nesse período, que era totalmente sem o controle do governo. Então havia muito contrabando. O Paraguai surgiu, foi no contrabando, no final das contas. E dessa maneira, a cidade de Vila Rica acaba se tornando um dos pilares dos arroios e da exploração do ouro dentro de Minas Gerais. E aí, a partir disso, com o aumento dos impostos feito pelo governo de Dona Maria, a primeira, a rainha de Portugal, a elite local da região fica incomodada com o aumento dos impostos e começa a questionar o poderio português. E nesse período há a independência norte-americana. Essa independência que vimos que acabou levando a nomes como Jefferson, como George Washington e o Benjamin Franklin em evidência, e é a primeira colônia das Américas que se rebela contra o poder estabelecido na Europa, né? Então, inclusive, há apoio dos americanos à Inconfidência Mineira a questão das cartas, né? Havia uma troca de cartas muito grande entre Tomás Gonzaga e o Thomas Jefferson. De toda forma, os ingleses da América conseguem a sua independência, enquanto que os colonos da América Portuguesa têm a questão da resistência régia, já que a capital do vice-reino do Brasil, que no final das contas o Brasil virá um vice-reino, é o Rio de Janeiro, fica do lado das minas de Sabará e das minas de Ouro Preto. De toda forma, já em meados de 1750, 1760, o ciclo do ouro ele começa a se esvair. As pepitas elas são indiscriminadamente exploradas e acaba que essa falha, tanto da questão da administração portuguesa quanto da exploração, faz com que comece a faltar ouro na colônia e acaba que há um empobrecimento de Minas Gerais. Boa parte da população do Nordeste, da região do sul do Brasil também, se confluiu à região de Minas Gerais e também imigrantes açorianos, né? De toda forma, nesse período, a elite de Vila Rica, principalmente os notáveis, os fidalgos, filhos de algo, começam a cogitar a independência da província de Minas Gerais, principalmente Tomás Gonzaga e outros poetas desse período, né, poetas arcadistas, no final das contas, neoclássicos, e a partir disso entra de botija também o alferes Tiradentes. Tiradentes, que no final das contas não era uma figura de tanto prestígio dentro da colônia, embora fosse um organismo militar importante. Dessa maneira, Tiradentes organiza reuniões escondidas junto com esses poetas parnasianos, esses membros da elite riquense. Um deles é o Silvério, que é um dos responsáveis pela delação ao Tiradentes e aos grupos dos Inconfidentes, que era uma inconfidência, era uma reunião feita às escondidas. Dessa forma, o Silvério, pelo perdão que ele tem das suas dívidas, ele acaba delatando o movimento e, no final,
Tomás Gonzaga ele é deportado, outras pessoas sofrem degredo, mas como exemplo, por ser um militar e por ser uma pessoa de casta baixa, e havia na sociedade estamental níveis de julgamentos diferentes em função da sua classe social, uma coisa similar ao que tem hoje no Brasil, mas de toda forma um resquício do direito português. Dessa maneira, a pena capital só é aplicada ao Tiradentes. Tiradentes ele é morto, enforcado e levado ao Rio de Janeiro, à frente da praça central da cidade, onde está o poder do paço e da questão do governo geral do Rio de Janeiro. Aí ele é humilhado, a multidão começa a jogar alimentos contra ele, e acaba que nesse período ele é enforcado sob os olhos vistos do governador central, sob ordem da rainha Maria de Portugal. Dessa maneira, Tiradentes é morto, esquartejado, e seu corpo ele é espalhado por várias porções da cidade do Rio de Janeiro até chegar à estrada de Vila Rica. Então, esse exemplo de traidor da pátria foi muito forte na propaganda do regime português, para exemplo de não fazerem independência. E teve levantes de independência depois disso. Não somente houve essa questão do Tiradentes, como os emboabas paulistas também tentaram fazer uma independência anteriormente. E posteriormente houve a Confederação do Equador e o movimento do próprio Frei Caneca, que também morreria de forma similar. Felipe dos Santos também seria esquartejado. E a gente tem a Farroupilha no sul do Brasil também, que já é um período posterior à independência. De toda forma, o Tiradentes foi usado como mártir e a sua memória foi esquecida pelo Império Brasileiro, tanto que era uma total desonra falar do nome do Tiradentes. Seu terreno da sua casa foi demolido. Disse que jogaram sal para não crescesse nada, mas é muito discutível isso, porque o sal era muito caro nesse período para despender um valor tão exorbitante numa conjuntura dessas. De toda forma, a liberdade, em tese o Tiradentes pregava, era uma liberdade fascista, porque haveria a manutenção da escravidão em Minas Gerais, seria uma partilha de Minas Gerais com o restante do Brasil, haveria um controle financeiro dos impostos, iria diminuir os impostos, mas a elite local é que iria legislar, não haveria eleições gerais. Então, não era bem uma república que estava nascendo. Embora, em 1889, os militares, principalmente positivistas, viram com bons olhos o exemplo de um militar se revoltando contra o poder régio e sendo colocado como mártir na República, né? E aí Tiradentes se torna um patrono da República Brasileira, principalmente por acontecido esse levante em Minas Gerais, que era um estado-chave para a política café com leite. E aí a gente tem que observar que já começa a impressão de égites do Tiradentes, a praça onde Tiradentes foi morto, no final das contas acabou se tornando a Praça Tiradentes, o que é uma coisa interessante, porque na Praça Tiradentes tem um busto de Dom Pedro I, proclamando a independência, com os afrescos dos indígenas, dos negros e dos colonos portugueses logo abaixo. Então, é homenageado o descendente da pessoa que mandou matar Tiradentes, e o nome da praça também é Tiradentes. É uma sincronia que o Brasil só poderia produzir. Dessa maneira, o Estado Novo também utiliza a figura do Tiradentes como um Cristo, como uma figura de autossacrifício pela ideia da nação, e há também a ideia da esfinge de Tiradentes, também feita no centenário da independência do Brasil, e também pela elite paulista durante a Semana da Arte dos Modernistas, né? Então, Tiradentes acaba se tornando um dos personagens principais da propaganda da República Brasileira. Com a ditadura militar, começa a ter uma nuance
da figura do Tiradentes. Tiradentes é o patrono do exército brasileiro, ele é saudado, o feriado de Tiradentes sempre tem uma parada militar em honra ao regime militar, à ditadura, à intervenção dos militares na política, mas o Tiradentes também ele é cooptado pela esquerda. A esquerda revolucionária utiliza o Tiradentes como exemplo de uma pessoa que morreu em martírio tentando transformar o Brasil. Então, tanto a esquerda quanto a extrema-direita da ditadura, elas viam com bons olhos a figura do Tiradentes, e por isso tem o feriado do Tiradentes, né? Uma coisa muito interessante. Então, o Tiradentes é uma figura que, estamos em 2022, já passou quase 150 anos, desde a sua morte, 130 anos por aí. E até hoje existe um feriado, que é justamente após a Páscoa, que é uma coisa interessante, porque o Tiradentes ele é associado à figura de Cristo, e o martírio de Tiradentes é como se fosse uma via crucis ao que aconteceu com Jesus Cristo, e tem o quadro de Pedro Américo mostrando o Tiradentes crucificado, com seus retratos do corpo colados por pregos, a imagem e semelhança de Cristo, inclusive com os cabelos grandes e loiros, é uma coisa muito interessante, porque nem Cristo nem Tiradentes eram brancos. Mas enfim, vamos voltando aos meandros da conversa. A partir disso, até hoje, o feriado de Tiradentes é celebrado, embora não seja com tanto destaque quanto foi no regime militar, ou mesmo, por exemplo, na fundação de Brasília. Brasília foi fundada justamente no dia 21 de abril de 1960. Talvez, que era o 21º presidente, JK, no quarto ano de mandato, que era 1960. De toda forma, é curioso porque o Tiradentes também trouxe esse bairrismo mineiro para a política, né, brasileira. E o Tiradentes era um herói de Minas, né, no final das contas. Vila Rica foi a capital de Minas Gerais por um bom período, até Belo Horizonte se consolidar como capital. De toda forma, Tiradentes é celebrado. Brasília é como se fosse também a cidade em que o sonho de Tiradentes acabaria se estabelecendo, que é a independência do Brasil no interior, né? De toda forma, essa é a exposição que eu queria trazer sobre o Tiradentes, uma exposição despojada, mas que mostra a importância dessa figura hoje para a República, né?